O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de medida cautelar que pedia a suspensão de um decreto do governador João Dória, de São Paulo, que proíbe a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas. A decisão foi tomada na arguição de descumprimento de preceito fundamental 811, apresentada pelo Partido Social Democrático. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes aponta a gravidade da epidemia e afirma que haveria comprovação científica de que medidas restritivas de direito poderiam contribuir para melhorar a situação sanitária. O ministro lembrou a decisão do STF que deu a governadores e prefeitos o poder de decisão, lembrando que a decisão visava impedir o presidente de proibir o fechamento de atividades econômicas. A decisão diz: em abril de 2020, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6341, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, redator para acórdão ministro Edson Fachin, assentou-se de forma clara e direta que todos os entes federados têm competência para legislar e adotar medidas sanitárias voltadas ao enfrentamento da pandemia de Covid. Assim o fez o STF, levando em consideração pretensões do governo federal de obstar os estados e municípios de adotarem uma das poucas medidas que, por comprovação científica, revela-se capaz de promover o achatamento da curva de contágio do coronavírus, qual seja o lockdown, talvez a única disponível num contexto de falta de vacinas. O ministro entendeu que a proibição de cultos não interferiria na liberdade religiosa, já que o Estado não estaria impedindo as pessoas de adotarem uma religião. O ministro afirma que a liberdade de exercício de culto está sujeita à lei e pode ser limitada se houver valor constitucional concorrente de maior peso. Ouça trecho. É digno de destaque que o Constituinte, ao prescrever o direito de liberdade religiosa, estabeleceu inequívoca reserva de lei ao exercício dos cultos religiosos. Nesse sentido, o inciso 6 do artigo 5º assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei. Essa reserva legal, por si só, afasta qualquer compreensão no sentido de afirmar que a liberdade de realização de cultos coletivos seria absoluta. Como já tive a oportunidade de esclarecer no âmbito doutrinário, a lei deve proteger os templos e não deve interferir nas liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional concorrente de maior peso na hipótese considerada. Ao analisar a constitucionalidade do decreto do governador João Dória, o ministro Gilmar Mendes cita diversas decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal e aponta a gravidade da situação no estado de São Paulo, mostrando que após o decreto do governador, o número de mortes aumentou e o sistema de saúde aproximou-se do colapso. Ouça trecho. Ainda que assim não fosse, a simples observância da média móvel de mortes e de casos de contaminação no estado de São Paulo, no período compreendido após a promulgação do decreto estadual impugnado, não deixa dúvida sobre o gravíssimo cenário que subjaz às restrições impostas. Enquanto em 11 de março de 2021, o estado de São Paulo atingia a marca histórica de 2.233 mortes somente naquele dia, no dia 1º de abril de 2021, o estado bateu o recorde de 3.769 mortes diárias pelo novo coronavírus. Além da escalada do número de mortes, o estado vive um verdadeiro colapso no sistema de saúde. De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado na quarta-feira, havia 31.175 internados, sendo 12.961 pacientes em leitos de UTI e 18.214 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI eram de 89,9% no estado e 88,5% na Grande São Paulo. O ministro recomendou que o tema fosse incluído em pauta para discussão pelo plenário do Supremo o mais rapidamente possível e o processo foi incluído pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, na pauta de julgamentos do dia 7. Meus amigos, por 364 votos sim, 130 não e 3 abstenções, a prisão do deputado Daniel Silveira é mantida
pela Câmara Federal. Hoje é o dia da vergonha. É o dia em que todos nós nos envergonhamos, infelizmente, de uma decisão que apequena o parlamento brasileiro. É triste perceber que esse parlamento, ele se apequena e fica de cócoras diante do Supremo Tribunal Federal. Hoje não estávamos aqui julgando a fala do deputado. Não. Você pode não concordar com a fala do deputado, mas o que nós julgamos hoje aqui é se haveria legalidade na prisão. Se a prisão ela decorreu de um processo legal, balizado. E, na verdade, todos nós sabemos que não. Houve uma união de interesses, chancelado por todos os ministros da Suprema Corte, pela Procuradoria-Geral da União, pela Procuradoria-Geral da República, o senhor Aras, pela imprensa, na sua grande maioria, pelos partidos de esquerda. Todos eles se uniram hoje para rasgar a Constituição Federal. É lamentável. Infelizmente, o deputado Daniel Silveira agir reconhecendo o seu erro. Eu digo lamento, não porque eu acho que ele não deveria tomar um gesto semelhante, porque é a vida dele que está em jogo, mas porque tudo o que ele disse, todo o pedido de desculpas que ele fez, já estava tudo armado, já estava tudo montado contra ele, mas ele, num ato de desespero, tenta a última cartada, que era se humilhar, mas que não adiantou nada. O mesmo STF que liberta bandidos do PCC é o mesmo que prende um deputado federal, não porque roubou, não porque foi corrupto, não porque foi ladrão, não porque disso que pensa. Eu repito, você pode não concordar com o que disse o deputado, mas deixa eu dizer aqui o que disse o ministro Alexandre de Moraes sobre a liberdade de expressão. Ele disse, quando ele foi julgar a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4451, ele disse o seguinte: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as que não compartilhadas pelas maiorias.
Ressalta-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda da garantia constitucional. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, ele defende com essas palavras o deputado Daniel Silveira, porque ele está dizendo que as palavras podem ser exageradas e condenáveis, não compartilhadas pela maioria, mas mesmo errôneas, estão sob a guarda da garantia constitucional da liberdade de expressão. Senhoras e senhores, eu tuitei e quero relembrar o meu Twitter. Para uma boiada atravessar um rio cheio de piranhas, se entrega um boi, o boi de piranha. O boi já foi escolhido. O nome dele hoje é Daniel Silveira. A manada agora pode passar em paz. Quem tem processo no STF pode ficar tranquilo. Entregamos o boi. O problema é que os bois que estão se sentindo confortáveis hoje, que não estão sendo abandonados à própria sorte, como foi o Daniel Silveira, precisam entender que amanhã eles podem ser o boi de piranha. O jogo é pesado. Hoje, o Brasil escreve uma história lamentável e triste. Criamos um superpoder acima da Constituição, acima de tudo e acima de todos. Os senhores viram o que disse o ministro Marco Aurélio? Pelo fato de Bolsonaro não ter se manifestado em favor de Daniel Silveira, ele disse, Bolsonaro está aprendendo. Ele colocou sua barba de molho. Que absurdo, que desrespeito. Imagine se o presidente Bolsonaro dissesse o contrário, de que o STF está colocando sua barba de molho. O que a imprensa não falaria. Eu lamento. E luto para não ser tomado pelo desânimo. Luto para não ser tomado por tristeza pelo meu país. Já fui ameaçado. Já me alertaram. A frase que eu ouvi é: fique calmo, recue, não fale mais nada, porque você pode ser o próximo da lista. Quero dizer que o recado chegou até a mim. Chegou. Me mandaram o recado. Só quero dizer que eu prefiro a morte a ter que me calar. Eu prefiro a morte ao ter que me silenciar. Meus filhos não se envergonharão de mim. Meus filhos não dirão: meu pai foi um covarde. Eu já entendi o jogo e recebi o recado. E devolvo dizendo: eu prefiro morrer do que colocar o meu caráter e o meu mandato no balcão de negócios. Viva a Suprema Corte, que nada tem a ver com o comportamento de alguns dos ministros que lá estão. Viva a Suprema Corte. Sem ela, é impossível que nós tenhamos uma democracia verdadeira nesse país. Mas a Suprema Corte não é esses ministros que lá estão. Não é. Ela é maior. Ela é maior. A República é maior. Homens passam. Homens passam.
mas a instituição fica e ela deve ser preservada. Assim como eu vou passar, todos aqueles ministros, alguns que se acham deuses, vão passar também. Eu sei que é difícil, eu sei que bate um desânimo, eu sei que o silêncio daqueles que a gente esperava não estarem calados agora é ensurdecedor. Eu sei que ver o ministro do Supremo dizendo, uma jornalista como Berenice Seara escrevendo que ela ouviu de ministros do Supremo de que o que eles fizeram com o deputado Daniel Silveira é um recado para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha, para as Forças Armadas. Um recado. Que loucura. Que loucura, senhoras e senhores. Todos estão sendo ameaçados. Todos estão sendo ameaçados por aqueles que deveriam nos proteger. Proteger os direitos e garantias do cidadão brasileiro. Proteger a Constituição Federal. Mas, infelizmente, é esse Brasil que nós estamos vivendo. Infelizmente. Senhor presidente, senhoras, Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus guarde a nossa nação nesse dia que nós não julgamos a fala do deputado, mas a ilegalidade de sua prisão. Daniel não segue preso sozinho. A nossa honra está presa também. E esse parlamento está de cócoras. Verificou, né? Muitas pessoas comentando que o Google nem no assunto da Páscoa. Nada. Né? Então, assim, mas o Google festejou o calendário chinês, festeja até data feminista, Kátia do DF aí também, mas não falou nada da nossa Páscoa, do principal feriado cristão, hein, gente? A principal data cristã é a Páscoa. E é uma pena, né? Fica aí a pergunta, por quê? Né? Por quê? Mas vamos em frente, nós festejamos aí hoje esse dia tão importante para todos os cristãos do mundo, né? E felizmente a gente teve, né, a decisão aí do ministro Nunes Marques, o ministro Cássio Nunes Marques, que é o nome dele como ministro do Supremo, que liberou os cultos, as missas, e é claro que dentro de todo cuidado, porque estamos numa pandemia, então eu tenho ido sempre à missa e tem aquele distanciamento, né, entre as pessoas, aquele isolamento, todo mundo de máscara na missa, tem um número, parece que 25% aí, né, da lotação, então uma série de cuidados que obviamente tem que ser tomados, o que não dá é para proibir o culto, né? Aí tem gente que fala, que bobagem, reza em casa. Gente, não é bobagem. Não é bobagem de jeito nenhum. Nós não podemos abrir mão dos nossos direitos e garantias fundamentais. Tanto é que no Chile a justiça decidiu que o direito ao culto, à consciência religiosa não pode sofrer interferência do Estado, tá? Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque todo referiu no direito, a fé, ao culto, a crença na religião, deu problema sério. Só estados totalitários fazem isso. Tem gente aqui de Braslândia, de Recife. Então, é preciso estudar um pouco. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, com certo descaso pelas coisas. Mas o que tem, gente? O que tem isso demais? Tem muita coisa demais. Vamos estudar, né? Estudem a história e vejam
que toda vez que garantias, que direitos fundamentais começam a ser violados, se termina, né, numa sociedade regida a mão de ferro por um Estado totalitário.